Na vida moderna de um condomínio, é fácil vivermos em nossas próprias bolhas, cercados por portas fechadas e cumprimentos apressados no elevador. Para Ana e Lucas, um jovem casal com seu primeiro bebê, o apartamento era um refúgio seguro. Eles conheciam os nomes dos vizinhos apenas pelas etiquetas nas caixas de correio, mas nunca haviam trocado mais do que um bom dia apressado com qualquer um deles. Uma noite, a normalidade foi rompida. Um apagão no bairro mergulhou o prédio inteiro em uma escuridão densa e silenciosa. Os elevadores pararam, a internet caiu e o mundo exterior pareceu desaparecer. Dentro do apartamento, a bateria dos celulares diminuía perigosamente e o pequeno Léo, de apenas 6 meses, começou a chorar, desconfortável com o frio e a súbita mudança no ambiente familiar que conhecia. O pânico começou a se instalar lentamente. Ana percebeu que a última mamadeira do bebê precisava ser aquecida e eles não tinham velas, apenas as lanternas dos celulares que precisavam economizar. A sensação de isolamento era esmagadora. Cada porta no corredor representava uma família passando pelo mesmo problema, mas a desconexão era tão grande que era como se estivessem completamente sozinhos em uma ilha deserta no meio da cidade. Você já passou por uma situação assim, onde a tecnologia falha e percebemos o quão distantes estamos de quem mora ao lado? Comente aqui embaixo como foi sua experiência. A história de Ana e Lucas estava apenas começando e eles não imaginavam que a ajuda viria da fonte mais inesperada, de uma porta que eles nunca haviam considerado bater, transformando o desespero em uma lição de vida. Essa vulnerabilidade compartilhada muitas vezes é o catalisador para momentos extraordinários. No meio daquela escuridão, a falta de preparo da jovem família se tornou evidente e o choro do bebê ecoava como um pedido de socorro silencioso. Mal sabiam eles que, do outro lado do corredor, alguém estava ouvindo não com indiferença, mas com uma empatia que transcenderia as paredes e a formalidade da vida em condomínio. Justo quando o desespero atingia seu pico, batidas suaves soaram na porta. Ana e Lucas se entreolharam surpresos e um pouco desconfiados. Quem poderia ser naquela escuridão total? Com a lanterna do celular trêmula, Lucas abriu a porta e se deparou com uma figura que ele só conhecia de vista. Seu Jorge, o morador idoso do último apartamento, o vizinho invisível que sempre mantinha a porta fechada. Em suas mãos, seu Jorge segurava um antigo lampião a querosene que emitia uma luz quente e acolhedora e uma garrafa térmica. Eu ouvi o choro do bebê, disse ele com uma voz calma. Imaginei que talvez precisassem de água quente para a mamadeira e um pouco de luz. Aquele gesto simples, mas profundamente atencioso, quebrou instantaneamente a tensão que preenchia o apartamento do jovem casal. Ele não pediu nada em troca, não fez perguntas indiscretas. Apenas ofereceu ajuda de forma genuína, percebendo uma necessidade que os próprios pais lutavam para resolver. Aquele homem, antes uma sombra no corredor, se materializou como um verdadeiro vizinho-herói, um farol de generosidade em meio a uma escuridão literal e figurativa. A simplicidade de sua ação foi o que a tornou tão poderosa e inesquecível. O casal, ainda sem palavras, convidou seu Jorge para entrar. A luz do lampião dançava nas paredes, criando um ambiente de refúgio e segurança que eles não sentiam há horas. A água quente da térmica foi a solução imediata para a mamadeira de Léo, que logo se acalmou e adormeceu nos braços da mãe. Aquele ato de bondade não apenas resolveu um problema prático, mas também aqueceu a alma. A presença calma e a iniciativa de seu Jorge transformaram o cenário. O que antes era um apartamento frio e assustador, se tornou um pequeno oásis de comunidade e calor humano. Aquele momento
provou que mesmo na era do individualismo, a empatia ainda existe muitas vezes, esperando apenas por uma oportunidade como um apagão para se manifestar e mostrar sua verdadeira força, mudando completamente a percepção de quem está ao nosso lado. A gratidão que Ana e Lucas sentiram foi avassaladora. Com o bebê dormindo tranquilamente, eles se sentaram à luz do lampião com seu Jorge. O silêncio inicial foi logo preenchido por histórias. Descobriram que ele era viúvo e que seus filhos moravam em outro estado. Falaram sobre suas próprias vidas, seus sonhos e os desafios de serem pais de primeira viagem. A barreira da invisibilidade foi completamente demolida. A emoção no rosto de Ana era visível. Ela confessou o quão sozinha e assustada se sentia momentos antes, e como o simples gesto dele mudou tudo. Não era apenas sobre a água quente ou a luz. Era sobre o fato de alguém se importar. Alguém os viu, os ouviu e decidiu agir. Esta é uma história real de bondade que nos lembra do poder contido em um simples ato de atenção. Se você também acredita que pequenas atitudes podem transformar o dia de alguém e fortalecer nossas comunidades, considere se inscrever no canal. Queremos continuar compartilhando histórias como essa, que restauram nossa fé na humanidade e nos inspiram a sermos vizinhos melhores, mais presentes e mais solidários uns com os outros, construindo pontes onde antes existiam apenas paredes e portas fechadas. O que era para ser uma noite de estresse se transformou em uma das mais significativas para aquela família. Eles não ganharam apenas um vizinho, mas um amigo. A conexão estabelecida naquela noite foi profunda e genuína, forjada na vulnerabilidade e na gentileza. Eles riram, compartilharam medos e descobriram que tinham muito mais em comum do que imaginavam. A escuridão lá fora contrastava com a luz que crescia dentro deles. Ao final da noite, quando a energia elétrica ainda não havia retornado, a despedida foi diferente. Não era mais um adeus formal a um estranho, mas um até logo caloroso para um novo amigo. A promessa de um café no dia seguinte selou aquele encontro. A percepção do corredor, antes um espaço de passagem anônimo, mudou para sempre. Agora era o caminho que levava à casa de um amigo. No dia seguinte, com a energia restabelecida, o impacto da noite anterior ainda ecoava fortemente. Inspirada, Ana decidiu que um simples obrigado não era suficiente. Ela passou a manhã preparando um bolo de fubá, a receita especial de sua avó. Ao levar um pedaço generoso para seu Jorge, encontrou outra vizinha, a Mariana, do apartamento ao lado, fazendo o mesmo, com uma cesta de pães de queijo. Mariana contou que seu Jorge também havia batido em sua porta, oferecendo velas, pois viu que ela estava com seus 2 filhos pequenos. Ambas perceberam que o ato de bondade dele não havia sido isolado. Ele silenciosamente cuidou de várias famílias naquele andar, sem alarde ou busca por reconhecimento. Ele simplesmente agiu por pura e genuína preocupação com o bem-estar de seus vizinhos. Essa descoberta acendeu uma faísca. Ana e Mariana conversaram por quase 1 hora na porta do apartamento. Mais do que haviam conversado em 2 anos. A ideia surgiu naturalmente. Por que não criamos um grupo no WhatsApp para o nosso andar? Seria uma forma simples de se comunicarem, oferecerem ajuda e, principalmente, se conhecerem melhor. A iniciativa de reconectar vizinhos nasceu daquele bolo e daqueles pães de queijo. O grupo foi criado naquela mesma tarde. Começou com 3 ou 4 membros, mas a notícia se espalhou. As pessoas começaram a se apresentar, a oferecer ajuda com compras para os mais idosos, a compartilhar ferramentas e até a organizar um pequeno café no hall do prédio para o próximo fim de semana. O gesto de seu Jorge iniciou um efeito cascata, transformando um andar de estranhos em uma verdadeira comunidade. Aquele apagão
que inicialmente pareceu uma catástrofe, revelou-se uma bênção disfarçada. Ele forçou as pessoas a saírem de suas bolhas digitais e a olharem para o lado. A semente plantada por um vizinho atencioso floresceu em uma rede de apoio e amizade, provando que um único ato de bondade pode ter um poder multiplicador imenso, redefinindo completamente a dinâmica de um lugar. A história do vizinho invisível que salvou uma família durante um apagão nos faz refletir sobre a forma como vivemos. Em nossas rotinas corridas, transformamos vizinhos em meros rostos desconhecidos, perdendo a oportunidade de criar laços que podem ser nossa rede de segurança nos momentos mais difíceis. A história de Seu Jorge é um poderoso lembrete de que a comunidade não é um lugar, mas uma atitude. Ele nos mostra que por trás de cada porta fechada existe uma história, um ser humano com suas próprias alegrias e dificuldades. A disposição para ajudar, uma característica tão forte na comunidade brasileira, muitas vezes só precisa de um pequeno empurrão para se manifestar. Não precisamos esperar por uma crise como um apagão para estender a mão e nos conectarmos com quem vive a poucos metros de nós. Esses momentos de pura humanidade nos conectam em um nível fundamental. Eles nos lembram que, apesar de nossas diferenças, compartilhamos as mesmas necessidades básicas de segurança, pertencimento e cuidado. Um simples gesto de bondade pode ser a ponte que une dois mundos, transformando a indiferença em amizade e o isolamento em união, criando um ambiente mais seguro e acolhedor para todos. A experiência de Ana, Lucas e seus vizinhos prova que reconstruir os laços comunitários é mais simples do que parece. Começa com um bom dia, mais demorado, com a oferta de uma xícara de açúcar ou, como no caso de Seu Jorge, com uma luz em meio à escuridão. Cada pequena interação positiva é um tijolo na construção de uma vizinhança mais forte e mais feliz. Portanto, deixamos aqui um convite, um desafio. Nesta semana, faça algo diferente. Bata na porta do seu vizinho, apresente-se, ofereça ajuda para algo simples ou apenas puxe uma conversa no elevador. Você pode se surpreender com a história que irá encontrar e, quem sabe, pode ser o início da sua própria história de bondade. Comece hoje a transformar os invisíveis em vizinhos e os vizinhos em amigos.